Muito bem, estamos ao vivo aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, ok? Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Inglês para Cristãos. Aqui eu dou dicas de como você, cristão, você que tem um chamado missionário, você pastor, pastora, pode chegar à fluência no inglês? Opa! Com a ajuda da Bíblia, de uma forma simples e definitiva, pois isso vai fazer toda a diferença para você ficar firme na sua jornada rumo à fluência no inglês. Sabe por quê? Porque quando nós estudamos algo que toca o nosso coração, alguma coisa que tem propósito, principalmente um propósito divino de levar paz ao mundo, levar as boas novas aos nossos irmãos, alcançar pessoas aqui no Brasil e também no exterior, propagar os ensinamentos de Jesus, levar salvação às pessoas ao redor do mundo, através do quê? Da palavra do Senhor, utilizando uma ferramenta fundamental, que é o inglês, a língua mais falada do mundo, para divulgar o evangelho que está na Bíblia, o livro mais lido do mundo. Este aqui, ó, é o Manual dos Cristãos. Então, estamos começando. Aproveita aí para você deixar o seu like agora, porque é sempre um incentivo para ficar aqui, continuar esse trabalho, né? Que eu gosto tanto, para levar você à fluência no inglês e à fluência na palavra do Senhor. É isso mesmo. E o seu like vai ser muito importante, meu irmão e minha irmã, sabe por quê? Porque vai ajudar outros irmãos a receber essa mensagem, ok? Se tornar fluente em inglês com a ajuda da Bíblia, ok? E aí, se você não me conhece, eu sou Vilma Gomes, professora de inglês e tradutora. Dou aulas há mais de 26 anos, inglês geral, inglês para negócio, para exames e inglês bíblico. E se você é amante da palavra do Senhor, aqui é o seu lugar, porque eu ajudo cristãos, missionários e pastores a falar inglês fluente, de forma simples e definitiva, com a ajuda da Bíblia, mesmo começando do zero. Isso mesmo, meu irmão e minha irmã em Cristo, inglês com a Bíblia. Já é um prazer para nós que somos cristãos, para nós que estamos em Cristo. E na live de hoje, aula de número 141, eu quero falar com você. Você que já fez tantos cursos, que já testou tantos métodos, mas que ainda não consegue falar inglês. É muita frustração, não é mesmo? Uma sensação de incapacidade, porque você acaba passando vergonha em conversas, em reuniões, porque simplesmente você não consegue entender inglês. E talvez você já tenha investido muito tempo, muito dinheiro, mas continua estagnado, continua estagnada. Você quer avançar na carreira? Quer avançar no campo missionário, aí na liderança da sua igreja? Não desista, meu irmão. Não desista, minha irmã, porque eu posso te ajudar a falar inglês fluente, de forma simples e definitiva, com a ajuda da Bíblia, mesmo se você estiver começando do absoluto zero. Se você quer falar inglês por razões profissionais ou pessoais, ou talvez você seja um pastor ou uma pastora e queira ter acessos a estudos bíblicos em inglês de grandes homens e mulheres de Deus, talvez você tenha um projeto, né? Um projeto missionário, sabe? Um desejo queimando aí dentro do seu coração de levar a palavra do Senhor a outras nações e poder servir onde quer que o Senhor o envie. E pregar o evangelho a toda criatura. Não é sobre inglês que nós estamos falando, é sobre levar a palavra do Senhor aos confins da terra. E sobre levar a salvação às pessoas ao redor do mundo. Cumprir o chamado que o Senhor te deu. É isso. Então,
Olha só, deixe as histórias da Bíblia te ajudar. Jesus transmitia muitos ensinamentos através de histórias, as famosas parábolas, ensinamentos que estão vivos em nossos corações até hoje. Você sabe o que a fé e a fluência têm em comum? Não, ambas vêm pelo ouvir. Em sua carta aos Romanos 10:17, o apóstolo Paulo declarou que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra do Senhor. Porque quanto mais ouvimos a palavra do Senhor, mais crescemos em fé. E vamos o quê? Renovando a nossa mente dia após dia através da palavra. E quanto mais você cria intimidade com o Senhor, mais você aumenta a sua fé, mais você confia nele, não é mesmo? E esse é o segredo de ter uma mente bilíngue, esse é o segredo de ter uma mente renovada pela palavra. Tudo começa dentro de nós. Assim como você decidiu seguir a Cristo, você também pode decidir, né? Ter uma mente bilíngue, falar inglês, sabe? E iniciar essa sua jornada rumo à fluência no inglês e na palavra do Senhor em inglês. E sim, assim como a fé, a fluência no inglês também vem pelo ouvir, e conforme você vai ouvindo a língua inglesa, mais intimidade você vai criando com ela, né? E começa a entender suas estruturas, né? E os padrões que se repetem a cada estudo bíblico que nós vamos fazendo juntos, inclusive na pronúncia. E você vai ser também exposto a estruturas mais complexas que você só viria depois de anos e anos de estudo, né? Porque aqui nós estamos trabalhando com o inglês da vida real. Nós estamos trabalhando com o português e o inglês da vida de todo cristão que lê a Bíblia, que medita na palavra do Senhor. Pouco a pouco, o que vai acontecer? O inglês vai deixar de ser um bicho de 7 cabeças para você, meu irmão e minha irmã. Busque instrução. Procure um professor da sua confiança. Dedique-se e tenha constância. Siga em frente até os primeiros resultados aparecerem. E eles vão aparecer. É a lei da semeadura. O que você está esperando? Olha só, com a ajuda desta ferramenta poderosa, eu posso te ajudar a ter um inglês fluente de forma simples e definitiva, mesmo começando do zero. E eu terei um imenso prazer em te conduzir nesta jornada com a sua fluência no inglês com a ajuda da Bíblia. Sabe por quê? Porque isso vai aumentar o número de trabalhadores nos campos. Jesus disse: levante os olhos e olhem os campos. Eles estão prontos para a colheita, meu irmão e minha irmã em Cristo. Seja um instrumento nas mãos poderosas do Senhor. Porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O mundo precisa de você, missionário. Compartilhe esta mensagem. Vamos usar a internet a favor do reino, divulgando o evangelho, né? Se você tem um amigo cristão, uma amiga que tem um chamado missionário, ou um pastor que deseja falar inglês, convida a participar aqui dessas lives conosco. E aproveita para deixar o seu like, você que me acompanha, que aprecia o meu trabalho. Clica no botão aí, né? Isso é importante, porque as redes sociais vão entender que este é um conteúdo de qualidade e vai poder alcançar mais pessoas. Segue o meu perfil lá no Instagram, Prof. Vilma Gomes, com o numeral 8. Prof. Vilma Gomes 8, né? Eu venho falando aí, não é mesmo? Que em dezembro, né, o meu perfil no Instagram com mais de 1000 vídeos, ele sumiu, ele desapareceu. Quando eu tento entrar no meu perfil, diz, né, que a página não está disponível. E quando eu tento, né, entrar especificamente em Prof. Vilma Gomes, né, tento assumir a propriedade deste perfil, diz que ele já tem dono. E não dá para entender.
Mas vamos seguir em frente. Então, vocês vão seguir agora Prof. Vilma Gomes, número 8. Começando também do absoluto zero, né? Esses são os desertos que a gente tem que passar, as batalhas que a gente tem que travar. Mas a gente não pode desistir. Então, se inscreva também lá no meu canal do YouTube, né? Quando você se inscrever, vai aparecer um sininho. Aciona ali, ó, opções todas. Porque assim o YouTube vai te falar toda vez que eu postar um vídeo. E eu posto vídeos novos todos os dias. É lógico que você não vai querer perder, não é mesmo? Me sigam, siga o perfil, se inscreva no canal, né? Porque eu ajudo cristãos, missionários e pastores a falarem inglês fluente de forma simples e definitiva com a ajuda da Bíblia, mesmo começando do zero. Vamos envergonhar o diabo. Sabe que você que não sabe nada de inglês, que deseja mudar a sua vida, a vida da sua família e a vida de tantas pessoas que você vai impactar com o seu trabalho missionário, você pode sim atingir a fluência no inglês com a ajuda da Bíblia. Acredite! E como aqui o nosso programa é de inglês para cristãos, essa aula de hoje ela vai ser baseada no livro de 2 Timóteo do Novo Testamento, capítulo 1. Eu vou trabalhar com os versículos de 7 a 9, que nos traz grandes ensinamentos com essa história. Muito bem. Então, eu sou uma professora de inglês, talvez um pouquinho aí como você, amante da palavra do Senhor, e juntos nós vamos nos edificar, aprender com os ensinamentos contidos na Bíblia, enquanto você desenvolve o seu inglês, né? E esse trabalho que nós vamos fazer aqui vai te ajudar a entender melhor a estrutura da língua inglesa, vai ajudar você a aumentar o seu vocabulário e ainda vai aumentar a sua fé e te trazer mais paz. Essa combinação poderosa tem o poder de fazer atravessar qualquer deserto, meu irmão e minha irmã. E se você quer ser fluente em inglês, você tem que dominar os verbos. E olha só, nesses versículos, o que você vai ver? Você vai ver as sentenças negativas do presente, você vai ver o passado regular e irregular, e ainda nós vamos ver, sabe o quê? O presente perfeito, the present perfect, que é o tempo verbal mais temido dos alunos. Eu não vou dividir minha tela ainda, porque eu, né, seguindo a dica de vocês, vou ler em inglês primeiro. Vocês vão trabalhar os seus ouvidos, o quanto vocês conseguem entender essa passagem. E depois eu vou ler os 3 versículos em português. E aí a gente vai fazer aquele nosso trabalho em detalhe, não é mesmo? Começando no inglês? 2 Timothy, chapter 1, verses 7 through 9. Né? For the Spirit God gave us does not make us timid, but give us power, love, and self-discipline. So do not be ashamed of the testimony about the Lord or of me, his prisoner. Rather, join with me with the suffering for the gospel, but by the power of God. He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we've done, but because of his own purpose and grace. No português? 2 Timóteo, né? O livro de Timóteo, capítulo 1, e os versículos de 7 a 9. Eu estou um pouco tocada, realmente, por essa passagem. Conforme a gente for desenvolvendo aqui, eu tenho certeza que vocês vão me entender, né? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo sofrimentos pelo Evangelho
segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Muito bem, antes de eu começar a dividir aqui, eu quero falar um pouquinho dessa passagem, né, do livro aqui de Timóteo, né? Essa foi a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para o jovem Timóteo, seu assistente, né? Um jovem que ele adotou como seu filho espiritual, né? E o que me impactou, porque esta foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu em vida, nesta vida terrena, né? Ele já estava na prisão em Roma há algum tempo e ele sentia dentro do seu coração que o seu fim era próximo, né? Que em breve ele seria executado. Né? Eu acho que eu já comentei com vocês que a prisão, né, as prisões romanas à época, não era um lugar muito agradável. Acho que nenhuma prisão é agradável. Mas à época, a prisão ali, eles não tinham nenhum compromisso com o prisioneiro. Né? O prisioneiro estava lá porque havia infringido a lei. Então, assim, eles não tinham compromisso em vestir o prisioneiro, eles não tinham compromisso em alimentar o prisioneiro. O prisioneiro dependia de amigos e familiares próximos, né? E você imagina, o apóstolo Paulo, que grande cidadão romano, já foi um homem de influência, não é mesmo? Mas as coisas mudaram, né? Desde aquela estrada em Damasco, não foi? Quando ele foi chamado pelo Senhor para pregar o evangelho aos gentis, não é? Muita coisa mudou. Então agora você imagina, se você é próximo de alguém, se você conhece alguém, se você tem amizade com alguém que é preso, né? Uma reação natural é que você fique preocupado com a sua própria reputação, não é? E se essa pessoa for presa, imagina essa pessoa sendo presa diversas vezes, sempre pelo mesmo motivo, olha, um motivo recorrente. Isso, né, vai fazer com que você, de modo natural, queira, né, não é para todos, mas queira se afastar dessa pessoa, não é mesmo? Foi mais ou menos isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele estava na prisão, ele estava solitário, todos os seus amigos próximos o abandonaram. E ele sentia que o seu fim era próximo e ele estava muito preocupado também com o futuro do evangelho, né? Quem que ia continuar esse trabalho? Ele estava preocupado com os falsos profetas, né? Os falsos professores. Então a cabeça dele era um turbilhão. Então ele escreve essa carta a Timóteo, né? Um jovem cristão, pastor de uma família cristã, né? A sua avó era cristã, sua mãe era cristã. E ele tinha esse chamado também para pastor. Né? Então ele escreve essa carta, uma carta amorosa, né? Porque ele tinha Timóteo como um filho. Né? Ele orava por Timóteo, ele se preocupava por Timóteo. Mas Timóteo era um jovem ainda, né? E um jovem um pouco tímido. Né? Então ele envia essa carta a Timóteo. Né? Bom, eu já falei tanta coisa que eu nem sei se eu vou conseguir produzir tudo isso em inglês. Well, let's try, right? Let's try, okay? Right. So the Apostle Paul
was in prison. What for? For this very same thing, preaching the gospel. Preaching the gospel. So, if he was preaching the gospel, if he believed that there was a master, so that caused him many troubles, right? Because imagine, if there is one master, what about the king? What about the king? Yeah? So that brought him many troubles. Yeah? He was sent to prison so many times. Yeah? For what? For preaching the gospel. Right? And because he was sent to prison so many times, his friends, the people around him, just abandoned him. Yeah? So he's been in prison, alone, right? Feeling alone. Yeah? And the prison at those times had no obligation whatsoever with the prisoners. Yeah? About to feed them, about to clothe them. So the prisoners depended on close friends and family, yeah, to bring him clothes, to bring him food, yeah. And this is this last letter that Apostle Paul writes, yeah, in this life, yeah. So, and it was the second letter that he wrote to the young Timothy, yeah, a young pastor. So Timothy was from a Christian family. His grandma was a Christian. His mom was a Christian too. And he had his calling to be a pastor. But he was a very shy guy. He was a very timid guy. Yeah. So he was a young person, yeah, a young man that the Apostle Paul was leading, was guiding, spiritually speaking. Yeah. So he liked him a lot. Yeah. He thought of him a lot. He prayed for him a lot. So he noticed, he had this feeling inside of him that his life was getting to an end. Yeah. He just felt he's going to be executed. Yeah. Very soon. So he was worried with the future of the gospel, right? He was worried with the false prophets. He was worried with the false teachers, right? So he wrote this second letter to Timothy, né? To show him support, to motivate him, yeah? To carry on the preaching of the gospel, no matter what, no matter what. Ok? Então, essa aqui é o quê? É o contexto dessa história. Agora, então, eu vou aqui partilhar com vocês, porque a gente, ó, palavra a palavra, frase a frase, sentença a sentença, e a gente vai, né, se possível, nos aprofundar um pouquinho mais, não só no inglês, mas também aqui nesse estudo bíblico. Se você quiser acompanhar essas telas, eu os convido lá para o YouTube, Prof. Vilma Gomes, tá bom? Prof. Vilma Gomes. Se você quiser continuar aí para trabalhar os seus ouvidos, you're welcome, ok? Muito bem, então vamos lá. Ok? Então, vamos lá. 2 Timóteo 1, 7 a 9. 2 Timothy 1, 7 through 9. Então, olha só, essa foi a introdução. Não é? Por que eu quis contar essa história para vocês? Porque facilita no seu entendimento aqui. Né? Porque quando ele chega, então, no versículo 7, que nós vamos começar aqui, né? Ele diz ao jovem Timóteo: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Né? For the spirit God gave us does not make us timid, but give us power, love and self-discipline. Muito bem.
né? Por quê? Ele sente que o fim dele está próximo e ele está preocupado, né? Que alguém continue o seu trabalho. E ele, né? Confia nesse jovem Timóteo. Confia nele, na sua fé e no seu chamado, né? E é por isso que ele disse isso a esse rapaz. Right? So, Apostle Paul believed that his end was close, and he was worried with the future of the gospel. So, he wrote this letter to the young Timothy because he believed in his faith, he believed in his calling to be a pastor, mas ele sabia que ele era um jovem tímido. Né? Então, e também, imagine, um jovem tímido, onde o apóstolo Paulo estava? Na prisão. E ele já esteve lá por várias outras vezes. Por quê? Sempre pelo mesmo motivo. Pregar o evangelho. Então, ele envia essa carta para motivar, né? Para ficar firme com ele, né? Sabendo que ele era um jovem tímido. Né? Então, o desejo do apóstolo Paulo é que ele continuasse essa obra, né? Mais firme. Então, ele fala, pois Deus não nos deu espírito de covardia. E algumas versões falam espírito de medo. Espírito de medo, espírito de covardia. Se você é muito tímido, envergonhado, como é que você vai levar a palavra do Senhor com confiança? Não é mesmo? Se você tem medo, o Senhor também não nos deu espírito de medo, não é? Como é que você vai pregar a palavra da salvação? E alcançar pessoas? Porque aquilo que nós temos dentro, a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de covardia, de timidez e de medo, como é que você pode fazer um bom trabalho? Como é que as pessoas vão confiar em você, vão acreditar em você? Não é mesmo? Então, é por isso que ele disse, pois Deus não nos deu espírito de covardia. For the spirit God gave us does not make us timid, does not make us shy, does not make us afraid. Né? E tem aí algumas versões que falam spirit of fear, né? Espírito de covardia, spirit of fear. Porque aquele que é covarde é porque tem medo, não é mesmo? E aí, mais do que? Então ele está falando, né? Ele quer inflamá-lo, né? Quer que ele use os seus dons, né? Os dons que ele recebeu, gifts, né? The gifts. Apostle Paul wants him to use his gifts, his spiritual gifts, the gift he's received from the Lord. Ok? E aí? Isso daí, se você está com esse espírito, ele falou assim, não se preocupe, sabe por quê? Porque o espírito que o Senhor nos deu não foi nem de covardia, nem de timidez e nem de medo. Ele nos deu um espírito de poder, power, de amor, love, né? E de equilíbrio, de disciplina, de controle. Então, self-discipline, self-control, como dizem algumas outras versões. Então ele fala assim, não é nesse espírito, fica tranquilo, porque o espírito que o Senhor nos deu é de poder. É no poder dele que você vai continuar esta obra. It's in him, tudo posso naquele que me fortalece. I can do all things in him who strengthens me. Não é mesmo? Ele nos deu o espírito do amor. Que ele falou amar o seu Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Né? Então, como é que você, para amar o próximo, você tem que se amar. E se você ama o próximo, você vai querer repartir a graça, a paz e a salvação do Senhor. Né? Então, por isso, o Senhor nos deu o espírito de amor. Né? God has given us the spirit of love. Né? Power and love. So that we want to share the good news
You wanna share the gospel, the word of salvation, certo? E também nos deu o quê? Equilíbrio, controle, né? Faz parte do quê? Do fruto do Espírito, fruit of spirit, não é? Então ele está falando que o Senhor também te deu self-disciplina. Olha só, disciplina. Tudo que a gente quiser fazer na vida, se a gente quiser ter sucesso, a gente tem que ter o quê? Disciplina. Lembre dos atletas, principalmente os atletas olímpicos, os atletas de alto rendimento. Eles alcançaram o sucesso porque através da disciplina. A disciplina é fundamental para você alcançar o sucesso. Você quer ser fluente em inglês? Você precisa ter disciplina. Você precisa ter constância. Aí sim, você vai chegar no seu alvo, né? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. For the spirit God gave us does not make us timid, but give us power, love and self-discipline. Então vamos lá. Pois, for, que é geralmente no sentido de porque, aqui nesta passagem, né? The Spirit God gave us. Então, o Espírito, the Spirit, God, o Senhor, nos deu. Gave é o passado do verbo dar. Né? É o passado do verbo dar. Give, tá? Give, tá aqui. Forma presente, né? Give, gave, given, que é um verbo irregular. Como é que eu sei? Porque esse passado simples não terminou no ED, né? Se tivesse terminado no ED, seria um verbo regular. Então, o Espírito que o Senhor deu, for the Spirit that God gave us, né? Olha só, eu falei que a gente ia ver o quê? Uma sentença no presente, mas na negativa. Para a gente fazer sentenças negativas e interrogativas no inglês, a gente precisa de um verbo auxiliar, ok? E o verbo auxiliar do presente é o does. Na verdade, são dois. O do e o does, né? Mas é que aqui, como é a terceira pessoa do singular, he, she, it, então, no caso aqui é o does. E é muito simples. Né? Você vai usar o verbo auxiliar. Lembra? O verbo auxiliar serve para te falar qual que é o tempo verbal da sentença. Então, você usa o verbo auxiliar e junto com not. Does not. E aí você usa o verbo principal, que é make, que é fazer. Né? Ele não nos fez tímido. Então, olha só. Assim é que a gente faz uma sentença na negativa. Então, God does not make us timid. O Senhor não nos fez tímido. Agora, você sabe que eles usam muito o quê? A forma contraída no dia a dia. E como é que eu contraio? Né? Olha só. Deixa eu colocar aqui, peraí. A forma contraída é sempre o verbo auxiliar acompanhado do not, né? Então, só que aí é muito interessante essa contração, porque na escrita não faz muita diferença, porque sai a letra O e entra um apóstrofo. Então, na escrita não parece, mas na fala, aí sim, né? Como é que fica o does not? Na forma contraída, doesn't. For the Spirit God gave us does not make us. Não nos faz o quê? Tímidos. Timid. Uma outra palavra para timid é shy. Tá? É um sinônimo. Até um pouquinho mais comum, tá?
Shy. Aqui. Mas ele nos deu o quê? Um espírito de quê? Um espírito de poder. Né? Ele nos deu um espírito de poder. Né? But give us power, poder, love. Lembra? A letra E, ela é muda, não é mesmo? Love and self-discipline. Né? Ó, e disciplina, autocontrole, né? Autodisciplina. Esse self aqui quer dizer auto, uma coisa reflexiva, né? Nos deu o quê? Equilíbrio, né? Quem tem controle, quem tem equilíbrio, quem tem disciplina. É isso que o Senhor nos deu, né? Vamos avançar? Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Né? Então ele continua nessa carta, motivando ele, né? O aconselhando. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, porque ele está na prisão. Né? So, do not be ashamed of the testimony about our Lord, or of me, his prisoner. Ok? Porque o que acontece? Lembra? Os amigos do apóstolo Paulo o haviam abandonado. Até os mais próximos. Aqueles que viajavam juntos, que montaram igreja juntos, todos sumiram. Né? E então ele está dizendo por quê? Porque essas pessoas estavam envergonhadas, estavam até temerosas, né? De serem amigos dele. Né? Então ele fala, não fique com vergonha. So, do not be ashamed, com vergonha. Né? Be ashamed, ficar com vergonha. Né? Ficar com vergonha. Do not be ashamed do quê? Of the testimony about our Lord, de testemunhar do Senhor. Né? Do Senhor, das boas novas, né? Da salvação. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha do Evangelho. Nem de mim, que estou aqui, sou prisioneiro. Né? Sou prisioneiro dele, prisioneiro por causa do Evangelho, por causa da pregação do Evangelho. Né? Então, não tenha vergonha de testemunhar sobre o nosso Senhor, sobre nosso, our Lord, our. Né? E nem de mim, de mim, his prisoner. Fiz, né, do Evangelho, prisioneiro. Então é isso que ele está dizendo, sabe? So do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me, his prisoner. Porque ele se tornou um prisioneiro por pregar o Evangelho, right? So he became a prisoner because of preaching the gospel. Ok? Então ele fala, não tenha vergonha, não se intimide de levar a verdade, de levar a palavra, de levar as boas novas, de levar a salvação. Não se intimide, porque o Senhor não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio, de autocontrole. É isso que ele está dizendo aqui. Incentivando o jovem Timóteo a continuar no caminho, na obra. Okay? So he was what? Motivating the young Timothy to carry on the preaching of gospel. Okay? Moving on. E aí ele fala assim, vamos fechar aqui, ó. Não tem vergonha, nem do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Né? Mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Né? Segundo o poder de Deus. Então ele está pedindo para ele não ter vergonha, né? Continuar na obra. E junto com ele, suportar os sofrimentos, né? Principalmente nesse momento que ele está lá na prisão, que ele está sozinho,
Você está chegando no fim da sua jornada, da sua carreira, né? Então ele está falando, suporte aqui comigo, divide esse momento comigo, né? Inclusive ele diz no começo da carta que estava com saudades dele, né? Suporte aqui comigo os sofrimentos pelos quais eles estão passando e os sofrimentos que teremos que passar pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho. Mas olha só, pega aqui na minha mão, fica comigo. Vamos suportar juntos os sofrimentos, mas não é sozinho, segundo o poder de Deus. Entendeu? Né? In His power, who strengthens me. É isso, tudo posso naquele que me fortalece. I can do all things in Him, who strengthens me. Né? Então é isso que ele está falando. Né? Então vou voltar aqui, ó. So do not be ashamed of the testimony about our Lord, or of me, his prisoner. Rather. Olha só, que maravilha que é estudar com a Bíblia. Estudar inglês com a Bíblia. Porque aqui você já começa vendo todos os tipos de verbos, tempos verbais e estruturas até mais complexas. Você ia levar anos para ver uma estrutura dessa. Rather, ao invés disso, né? Ao invés disso, né? Ou dê preferência a isso. Você sabe que no inglês tudo depende do contexto, assim como na Bíblia, não é? Então, suporte comigo, não fique com vergonha, não, de testemunhar do Senhor, do Evangelho, não fique vergonha de mim, que eu estou aqui nessa prisão. Não! Ao invés disso, né? Rather, join with me, suporte comigo. Join é o verbo join. Fica comigo. Sabe quando você entra num clube? Né? Agora me fugiu aqui a tradução de join no português. Né? Quando você entra num clube, você entra pro clube, não é? Se torna membro do clube. You're joining the club. Ou quando você convida alguém para jantar com você, I mean, come on, join me. Acompanhe. Ok? Então, rather, join with me. Suporte aqui comigo. Join with me. Fica comigo. Yeah. In suffering, suporte comigo os sofrimentos. In suffering. Suffer, que é o verbo sofrer, né? Suffer é o verbo sofrer. É aqui, né? Sofrimentos. Nesse caso aqui, ele está com a ideia de substantivo. Sofrimentos. Pelo Evangelho. For the gospel. For the gospel. Olha, Evangelho. Gospel. Né? Segundo o poder de Deus. Mas tudo isso a gente vai enfrentar, ó, pelo poder dele. By the power of God. By the power of God. Né? Presta atenção aqui. Esse F'inho aqui, ele tem um som de V. V de Vilma. V de Vitória. Of. Ok? Muito bem. E aí, prosseguindo, né? O que ele falou? Aqui, né? Mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Segundo o poder de Deus, né? Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. He, lembra que no inglês eu preciso colocar aqui o sujeito. He has saved us and called us to a holy life. Né? Então, olha só. Olha o present perfect aqui. Present perfect. Olha, e aqui também. Porque é o seguinte, aqui, ó. He has saved us. He has called us. Né? Ele nos salvou e nos chamou. Olha só, o present perfect, quando a gente traz ele para o português, geralmente a gente vai fazer uma tradução de passado simples. Que nos salvou e nos chamou. He has saved us and called us.
Porque o present perfect, ele é feito. É um verbo composto, né? Que ele tem na sua formação o has ou o has or have, como verbo auxiliar, e depois um verbo principal, que pode ser qualquer verbo. Um verbo principal na terceira coluna lá do past participle, né? Ok, que aqui ó, o verbo principal é salvar, save. Então, no passado participio fica saved. E aqui, ó, call. E no passado participio, porque também esses dois verbos são verbos regulares. Você viu que termina com ED? Os dois? Called, né? Então, have or has, mais um verbo no passado do participio, que é a terceira coluna lá dos verbos, né? Então, esse aqui é um pouquinho, assim, mais avançado, mas você já vai... Não é difícil de entender, porque a gente vai traduzir geralmente por passado simples, né? É para falar de alguma coisa que ocorreu no passado, mas que perdura até o presente, ou que tem um resultado no presente. Você consegue ver isso. Mas o que é importante aqui? Eu não posso dizer, não é importante saber quando aquilo aconteceu. Aconteceu num dado momento, né? Porque se você marcar com o passado, tipo, ontem, semana passada, há 3 anos atrás, aí você não pode usar o present perfect, né? Você tem que usar passado simples. Mas se você deixar quando aquela coisa aconteceu aberta, aí sim você vai poder usar o present perfect. Present perfect, né? Assunto para várias aulas, né? Que nos salvou e nos chamou. He has saved us and called us, com uma santa vocação, ok? Uma santa vocação. To a holy life, para uma vida santa. O que é ser santo? Santos somos todos nós, não é mesmo? Porque santo é aquele que foi separado. Nós fomos separados a partir do momento que aceitamos a Cristo, né? Nos tornando uma nova criatura, numa evolução constante através da renovação da nossa mente, não é mesmo? Então ele me chamou para uma santa vocação, para uma vida santa, to a holy life, ok? Mas olha aqui, não em virtude das nossas obras. Glória a Deus, porque nós estamos na graça e não na lei do Antigo Testamento, porque ninguém conseguia cumprir a lei, não é mesmo? Nós estamos na graça. Não é em virtude das nossas obras. Not because of anything we have done. Olha o present perfect aqui de novo. Have done. Tá vendo? Aqui com has, porque é he, e aqui com have, porque é o we, nós. Certo? Eu vou usar o has quando for he, she, it, a terceira pessoa do singular. E para as outras pessoas, eu uso have. Tá bom? Inclusive para a primeira pessoa do singular. I have. Né? Então, tenho só duas formas. Né? Not because of anything we have done. Não é por causa de qualquer coisa que nós tenhamos feito agora. Olha que interessante. Ou de qualquer coisa que a gente fez. Daria certo também usar a ideia de passado simples no português. Mas aqui, ó, é not because of anything we've done, né? Aqui deu para traduzir de maneira mais literal. Mas nós, no português, a gente não usa muito no dia a dia esse que nós temos feito, né? A gente usa mais o passado simples, né? É por isso que na maioria das vezes a gente traduz o passado simples, mas no inglês eles usam muito esse tempo verbal, principalmente no inglês britânico, tá? Mas também no inglês americano, certo? Porque isso daqui já está nos níveis um pouco mais avançados do inglês, né? So he has saved and called us to a holy life. Not because of anything we have done. Não, é pela graça mesmo. Né? Não é em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça.
mas por causa do seu próprio propósito e graça, porque o Senhor tem um propósito para a vida de cada um. E se você não sabe qual é o seu propósito, comece, né, tentando ser cada vez mais parecido com Jesus, certo? Esse é o propósito, de levar a palavra da salvação adiante. Somos todos embaixadores do reino, né? Mas por causa da sua própria determinação, do seu próprio propósito e graça. Not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. Não é por causa da gente, não é por causa das nossas obras. It's not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. Ó, mas, but, por causa, porque, because, né, da sua própria, of His own, his, né, dele, né, tá aqui, do seu próprio propósito, da sua própria graça, of His own purpose, propósito, ok? And grace, graça, é pela graça do Senhor que somos salvos. Aleluia, né? Aleluia, que maravilha, né? Então imagine, olha só, imagine que passagem essa, né? Que me deixou tocada de saber que essa foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu em vida, né? Nessa nossa vida terrena, porque ele partiu para a glória, né? Para a vida eterna, né? Olha quanta coisa que você aprendeu hoje. Que bom saber que a graça do Senhor nos alcançou e que tudo podemos naquele que nos fortalece. I can do all things in Him who strengthens me. Você, meu irmão e minha irmã em Cristo, que me ouve agora, guarde essas 3 palavras: power, love and self-discipline. Power, love and self-discipline. Poder, amor e disciplina. Porque essa combinação pode levar você à fluência no inglês, sabe? Porque o poder está em nós. O Senhor já te deu esta habilidade. Basta que você decida desenvolvê-la. Por amor. Amor a você, amor à sua família e ao próximo, né? Pense em todas as vidas que você vai poder impactar, né? E disciplina será fundamental nesta jornada rumo à fluência no inglês e na palavra do Senhor, né? Você quer encontrar o caminho para a fluência no inglês? Eu ajudo cristãos, pastores e missionários a falar inglês fluente, de forma simples e definitiva, com a ajuda da Bíblia. Mesmo se você estiver começando do zero, né? Estamos chegando ao fim. Eu peço agora que você deixe o seu like, você que me acompanha, que aprecia o meu trabalho, clica no botão aí, né? A internet precisa da participação dos cristãos em meio a tanta coisa ruim que circula nos noticiários, né? Nas redes sociais, para nos atingir, nos enfraquecer, nos desviar do caminho da verdade e da vida. Eu sou Vilma Gomes. Seja fluente em inglês, seja fluente na palavra do Senhor.